Olá, este é a segunda parte do canal Versátil de outubro, né, dedicado ao segundo pacote do mês, né, que é Giallo. Um pacote muito especial, né, porque a coleção Giallo, assim, ela tem um lugar guardado aí no coração dos colecionadores de filmes de terror aqui do Brasil, né. O pessoal sempre comentava, havia um filme ou outro do Argento, algum outro Giallo, mas não tinha uma coleção, né, como nós criamos em homenagem ao Giallo, e é uma das coleções mais bem-sucedidas da Versátil, chega agora ao volume 13 e ao volume 14, e ainda com um Obras-Primas do Terror, um derivado que tem tudo a ver com a coleção do Giallo, né? Então, dedicada a esse grande gênero, né? Representante do cinema de gênero italiano, né? Um dos filoni, né? Como os italianos falam. Vamos falar então primeiro do livro, né, que acompanha, um livro muito especial, né, com toda aquela capa amarela, o giallo, né, como os livros da Mondadori, né, que deram origem ao termo, né, do giallo, com todo aquele grafismo visual, né, muito bonito, como sempre. Aí é um livro com os filmes essenciais, né, lançados tanto na coleção Giallo quanto lançados pela Versátil em outras edições. O prefácio eu escrevo, né, eu pesquiso, já dei muito curso sobre Giallo, então Giallo ou A Morte como Espetáculo, um texto meu, né, Fernando Brito. E esse livro, gente, para quem comprou, né, é muito importante, na pré-venda inicial a gente coloca um desconto, né, e dá o livro de graça. Quem não comprou na ocasião vai poder comprar depois avulso por R$ 69,90. Então vale muito a pena comprar na pré-venda inicial, né? Até pede desculpas pelos atrasos que estão ocorrendo pela fabricação nos Estados Unidos, mas mesmo que chegue com atraso, que a gente está trabalhando muito para evitar que isso aconteça, você, né, tem todos os benefícios do desconto e ainda de ganhar o livro. E cada livro, gente, quando você pega aquele livro na mão, lombada quadrada, a excelência dos textos, é muito bacana. É um complemento à coleção de cada pessoa. Então, por exemplo, esse livro celebra o Giallo. É muito importante você ter na sua coleção se você gosta de Giallo. Aí nosso Giallo volume 13, né? Uma edição limitada com 4 cards. Na capa é um detalhe da arte do Momento de Desespero. São 4 filmes em versões restauradas com extras, né? Aí nós temos no disco um Momento de Desespero, que é o filme da capa, que é do Enzo G. Castellari, ele mesmo, né, o grande diretor aí do Keoma, né, de vários filmes importantes de gênero, fez muito também The Big Racket, muito policiotesco, né, e esse daqui é muito interessante porque ele se passa em Londres, tem trilha do Ennio Morricone e ele é um híbrido de diálogo com filme de invasão, né? Aquele filme de invasão quando uma casa, né? São pessoas que são mantidas como reféns de uma casa, né? Bandidos sádicos. É um thriller bem interessante e tem toda essa ambientação na Swinging London, né? Daquela época, na Londres dos anos 60 para os 70. Então é muito bacana o filme muito tenso. Tem inclusive a participação de um grande ator, né? Que é o Fernando Rey, né? Que trabalhou inclusive com Luiz Buñuel. Tem o Gianni Garco, né? Que fez famoso aí pelo papel no Sartana e vários outros faroeste spaghetti. Então é bem interessante, está restaurado, tem extras, inclusive uma entrevista com Enzo G. Castellari, que é uma lenda do cinema de gênero italiano. E aí nós temos A Morte Fez um Ovo. Esse é muito especial, gente. Ele é filmado no ano emblemático de 68. É dirigido pelo Giulio Questi, que é um diretor super de vanguarda. Até posso errar aqui o nome, que eu estou fazendo isso aqui de cabeça. Tem aquele filme do Django dele, que é super original. Na verdade não é do Django oficial, mas usa o nome de Django, que é o Django Vem para Matar, se eu não me engano. E é um diretor que é um outsider mesmo, um cara que tem ideias assim experimentais. E ele faz esse diálogo com a Dina Lollobrigida, Jean-Louis Trintignant e a Eva Olin, que é assim o diálogo mais absurdo que vocês vão ver. Não só pelo título A Morte Fez um Ovo, mas tem muitas experimentações visuais, narrativas. É muito interessante. Realmente é um diálogo de vanguarda, é um dos diálogos, um dos gialli, né? Falar no plural, que mais pensa fora da caixinha. Então realmente vale muito a pena estar restaurado. Tem vários extras, tem uma longa análise do filme, tem uma entrevista com o próprio Giulio Questi. Então esse lançamento é uma excelente oportunidade de conhecer essa pérola, sem dúvida, desse subgênero tão importante que é o diálogo. Aí no disco 2 nós temos Sorria Antes de Morrer, do Silvio Amadil, né? Que é muito interessante. O filme já começa de uma maneira assim
meio que abrupta, né? Com a cena já da morte, aí você vai desvendando, tem a Rosalba Neri, que é um símbolo, um sex symbol, né? Do Giallo. Tem bastante reviravolta e um roteiro que realmente surpreende, né? Um roteiro bem rocambolesco, com muita reviravolta e bastante diálogo, né? Trilha sonora, tudo. Esse que é um dos diálogos que ficavam aí desconhecidos, não visto aqui no Brasil, que agora está numa versão restaurada também com ótimos extras. E aí o melhor filme da caixa, junto com A Morte Fez um Ovo, sem dúvida, é Libido, do Ernesto Gastaldi e do Vittorio Salerno. O Ernesto Gastaldi é uma lenda, né? Ele junto com o Dardano Sacchetti são aí dos grandes roteiristas do cinema de gênero italiano, fez roteiro para vários diretores, né? Sempre você vai ver o Ernesto Gastaldi dando depoimentos, porque ele é uma referência, um grande roteirista. E ele faz um filme na direção, que é esse Giallo, gente, é de 65. Vamos lembrar que o início do Giallo tá lá na Garota que Sabia Demais de 62, aí tem Três Máscaras do Terror, o episódio de Teléfono, aí você tem 64, Seis Mulheres para o Assassino. Então aqui é aquele período que o Giallo, as bases do Giallo estão sendo colocadas. Né? Lembrando que o Giallo, enquanto gênero, ele de fato começa, né, quando ele se populariza dentro do cinema de gênero, do cinema industrial italiano, a partir do Pássaro das Plumas de Cristal. Então lá em 1970, 69 para 70. Então aqui já é esse período transitório. E aqui é muito interessante porque o Gastaldi ele vai investir na questão do diálogo psicossexual. Então, perfeito, gente. Aquela é a sinopse. Jovem volta para a casa da infância onde viu o pai assassinar uma amante. Será que ele conseguiu superar o trauma? Então, toda essa questão da psicossexual, a perversão sexual motivada por um trauma psicológico, tá? Inclusive todo o aspectos freudianos, todas as questões psicanalíticas, né? Que essa ideia da psicologização do psicopata, né? Do assassino, como uma pessoa que tem um trauma de infância, que é muito presente no Giallo, né? No filme de psicopata de modo geral, aqui está super desenvolvido. E temos uma atuação belíssima do Giancarlo Giannini, novinho, né? Que é esse grande ator italiano, do Mimio Metalúrgico, do Pasqualino Sete Belezas, né? Aqui restaurado, foi resgatado esse filme, realmente muito importante na evolução do gênero. Se vocês pegarem livros, tem vários livros italianos aqui e ingleses, né, sobre Giallo, esse é sempre citado como um dos mais importantes Gialli dos anos 60. Aí nós temos o Giallo volume 14, também uma edição limitada com 4 cards, 4 filmes. Na capa tem um detalhe da arte do assassino reservou 9 assentos, né? 9 lugares, perdão. Aí vamos começar a falar aí da coleção. O primeiro filme é O Assassino Reservou 9 Lugares, do Giuseppe Benatti, de 74, com a Rosanna Schiaffino, né? E esse filme é o filme que antecipa um pouco a premissa, né, o ponto de partida do grande filme do Michele Soavi, né, que é aquele slasher que, claro, faz uma homenagem ao Giallo, que é o Aquarius, conhecido como Pássaro Sangrento aqui no Brasil. Né, nós lançamos na caixa Slashers Volume 1. Esse filme aqui tem trilha do Carlos Savina, que é o compositor do Lisa e o Diabo, uma bela trilha sonora. E é um diálogo que ele é inspirado, né, com esse pessoal que fica lá num teatro, num ambiente fechado, e aí começa a ser assassinado um por um. Né, e tem toda a relação com E Não Sobrou Nenhum, né, o caso dos 10 Negrinhos da Agatha Christie, como Cinco Bonecas para a Lua de Agosto, do Mário Bava, como o filme Chape Maldita, da Caixa do Crime, que eu vou falar. Então é bem interessante, está restaurado também com extras, tá? Então é um diálogo bacana, vale a pena conhecer. Aí nós temos Cinco Mulheres para o Assassino. Se tinham Seis Mulheres para o Assassino do Mário Bava de 64, 10 anos depois, nós temos as Cinco Mulheres para o Assassino. Cinque Donne per l'Assassino, do Listeu Massi, né, que é um diálogo mais de produção B, né, mas muito interessante, que começa lá, tem uma questão, passa uma conferência em Beirute, aí vai estar a esposa vai ser morta, o cara volta, um jornalista, a esposa foi morta por um psicopata, aí tem várias mortes bem elaboradas, bem gráficas, né, bem interessante o filme, está restaurado também com bastante extras, tem um depoimento muito bom falando da evolução do gênero, né, por um grande especialista, né, e vale a pena vocês não conhecerem, conhecer esse diálogo. Aí temos uma outra pérola, né, assim, um outro filme também pouco conhecido, que é um diálogo relacionado a ambientes da igreja, né,
Então tem elementos de non-exploitation, né, dos filmes de exploitation envolvendo freiras, que tem a figura de um promíscuo padre, né, que é espancado até a morte. É o Arma, a Hora e o Motivo, do Francesco Mazzei. Então é bem interessante porque ele tem essa coisa do catolicismo envolvido com perversão sexual e com crimes sangrentos. Então é muito interessante porque tem vários gialli que tem a igreja está envolvida. Então é o mesmo caso aqui desse filme. Aí nós temos, fechando a coleção, Sombras Estranhas num Quarto Vazio. Esse é ótimo título, né? Em italiano é Una Magnum Speciale per Tony Saita, que é um filme muito interessante. É do Alberto Di Martino, um grande diretor de cinema de gênero, famoso pelo Anticristo, né? Com o John Saxon, Martin Landau, então todo um elenco, uma coprodução Canadá-Itália. E o mais interessante, ele é um poliziotesco, porque ele já é de 76, então o poliziotesco está com bastante força nessa época, né? E que mistura esse poliziotesco com, que é o estilo mais Dirty Harry, aquela coisa dos italianos fazendo um policial mais urbano, mais sujo, com giallo. Então é muito interessante você ver esse híbrido de giallo com poliziotesco, né? Aí a gente pode falar de outros filmes, tem aquele filme do Martino, né? Que agora esqueci o nome em português, que também mistura poliziotesco com giallo, e o filme do Dallamano, né? Que vocês fizeram com Nossas Filhas, né? Então, assim, bem interessante, vale muito a pena, tá restaurado, tá com extras, é uma pérola aí para quem gosta tanto do poliziotesco quanto gosta do giallo. Aí nós temos, fechando o mês, muito importante, né, a coleção. Eu gravei um depoimento para cada um dos filmes, gravei também a apresentação da caixa, que é Obras-Primas do Terror, Crime Alemão. Então é uma honra, gente, porque assim, toda vez que a gente vai ler sobre giallo, se vocês forem ler um livro, forem pesquisar, o pessoal fala, olha, o giallo deriva, né, lá do Psicose, do Hitchcock, das Diabólicas do Clouseau, né, dos filmes de psicopata e também do crime alemão. Porque tem aquela velha história, Faroeste Spaghetti, por exemplo, ele só existiu na Itália como cinema de gênero por causa antes dos faroestes alemães, do ciclo do Winnetou, né, com do Harold Heyn, que é um dos diretores aqui do crime. E a mesma coisa, né, antes do giallo houve todo um filão, né, cinema de gênero, envolvendo mistério, envolvendo mortes elaboradas, atmosfera, que é o crime alemão, né, que foi um ciclo de 39 filmes realizados entre 1959 e 1972 na Alemanha, 32 pela mesma produtora, que foi a Rialto, uma produtora dinamarquesa, e 7 pela CC Filming Kunst, que é uma outra produtora, e que levou 70 milhões de pessoas ao cinema. E, inclusive, no final, os últimos filmes do crime são coproduções com a Itália. Então isso é muito interessante a gente destacar. E são filmes giallo, como o que vocês fizeram com Solange, como, por exemplo, o Sete Orquídeas Manchadas de Sangue. Eles fazem parte do ciclo do crime e já são gialli, né? Como a gente vai ver aqui agora um dos últimos filmes dessa caixa, que é a Dupla Face no Escuro. E tem todas as histórias no depoimento da apresentação, e eu falo com mais detalhes, como por exemplo o Pássaro das Plumas de Cristal, que é vendido como se fosse uma adaptação do Brian Edgar Wallace como um crime na Alemanha. Aí tem a história também do Gato de Nove Caudas, que o Brian Edgar Wallace vai fazer um tratamento do roteiro. Então há várias conexões entre o giallo e o slashers, né? Entre o crime e o giallo. Então essa coleção tem 6 clássicos crime, aí desse subgênero da Alemanha, inclusive 5 deles estrelados pelo Klaus Kinski, né, que é um grande ator de cinema de gênero, né, e aqui que nós temos de importante destacar que são todos filmes baseados na obra do Edgar Wallace, que é um grande escritor de inglês, né, escreveu 90 romances e obras de cunho policial, né, ele é um grande mestre do mistério. E aqui nós começamos já pelo disco 1. O disco 1 começa com o filme fundador do crime, né, do ciclo, que foi o filme que fez sucesso e aí fez com que a Rialto, que é a produtora dinamarquesa da época do cinema silencioso, comprasse os direitos das outras obras do Edgar Wallace. Esse A Máscara da Morte é de 59, é um filme do Harold Heyn, que é aquele diretor que eu falei do Winnetou, né, que fez o ciclo do Faroeste, também dirigiu lá na frente Eram os Deuses Astronautas. E aqui você já vê os elementos do gênero sendo colocados, né? Você já tem o ator, né?
um elenco de repertório que sempre vai trabalhar nos crimes, entre eles o Joachim Fuchsenberger, que é o galã, né? Que ele faz aqui, que ele vai a pessoa que investiga por conta própria, junto com o investigador da Scotland Yard, sempre se passam na Inglaterra, né? As tramas, e também tem o Ed Arendt, que é o alívio cômico, né? Que é um elemento importante, né? E aqui você tem toda aquela questão da atmosfera, a fotografia bastante noir, a figura dos super vilões, né? Que é da origem aí a figura do assassino mascarado, daquele assassino que veste roupas exóticas, luvas pretas. Aqui na verdade tem um super vilão que é o que usa a máscara de sapo, né? Porque em italiano é o sapo com a máscara, né? E é baseado na obra The Fellowship of the Frog do Edgar Wallace de 1925. Então ele tem uma quadrilha de assaltantes, né? Então essa figura do submundo do crime, eu lembro como uma figura como o Dr. Mabuse, bem típica aí do cinema alemão, essas figuras tirânicas, tá? Aliás, curiosidade, no ciclo dos crimes alemães, a gente futuramente espera lançar outros volumes, tem os filmes do Dr. Mabuse. O último filme de 1960 é do ciclo do crime, produzido pelo Fritz Lang, o último filme da carreira dele, e as 4 continuações. Tá? Então esse filme é o início de tudo. Aí nós temos Os Olhos Mortos de Londres, esse é excelente, gente, é muito bom. Já o outro diretor, o Alfred Woher, considerado pelo Tarantino chamado de o Alfred Hitchcock alemão, Tarantino é fã desse diretor. E aqui o Joachim Fuchsenberger de novo, que vai trabalhar no que vocês fizeram com Solange, ele faz um inspetor lá. Então aqui ele já é Solange lá em 72, ele fazendo, né, a mesma figura que ele vai fazer nos filmes de crime. Aqui ele também ele faz um inspetor, tem a Carimbau, né, e o Klaus Kinski já aparece aqui. E esse daqui é bem, gente, as mortes muito elaboradas, muita atmosfera, muita neblina, aquelas set pieces, né, das mortes já muito bem estilizadas, há toda uma estilização, todo um dinamismo na montagem, tá? Esse aqui já é muito mais próximo do horror e próximo do que vai vir a ser o diálogo. Então, muito bom. E aí nós temos também um outro excelente filme no disco 3, A Estalagem no Rio, que é o filme, gente, do Alfred Woher, né, que você começa a ver o filme na hora você lembra do Caçada no Canal da Morte, porque é um assassino que veste um traje de mergulho e mata as pessoas com arpão e foge pelos canais. Extremamente com muita névoa, muito estilizado o filme, né, com excelente atmosfera, inclusive tem toda uma sequência, tem a Meca, que é um bar do cais, e tem uma grande atriz alemã que canta, lembra até a figura da Marlene Dietrich, muito bom o filme, também com o Klaus Kinski fazendo um personagem do submundo, né? Esse é um dos melhores, A Estalagem no Rio, tudo a ver com Caçada no Canal da Morte, Amsterdam, do Dick Maas, aquele filme holandês que a gente lançou na caixa dos slashers. E aí também o outro pérola versátil, A Chape Maldita, também do Alfred Woher, né? Aqui já não tem o Joachim, mas tem o Hans Drasch, que é um ator importante do cinema de gênero alemão, e o Klaus Kinski, que é um filme como o caso dos Dez Negrinhos, como que é o E Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie, que também você tem lá, começa um aristocrata sendo assassinado, né, estrangulado com esse Sharp, e aí os herdeiros todos vão ter que passar várias noites naquela casa para poder ter acesso à herança. Eles começam a ser mortos um a um. Então é um filme muito legal, também claustrofóbico, também com mortes muito criativas, é um dos melhores aí desse ciclo, né? E aí nós temos no disco 3 A Criatura da Mão Azul. Gente, esse é o mais despirocado dos crimes que tem nessa caixa. Ele é muito interessante. Quando eu descobri desse filme, foi pesquisando sobre os Seis Mulheres para o Assassino, que já é um filme em que o crime já é influenciado pelo giallo, porque os Seis Mulheres para o Assassino de 64 do Bava, ele é coproduzido pela Monacia, né, que é uma empresa alemã. E tem todos os elementos na gramática visual do Bava que ele já vai resgatando, dialogando com o crime. Né? E é vendido como um crime lá na Alemanha. E aqui, na verdade, 3 anos depois, você vê os alemães fazendo um crime que chupa muito do Bava. Você tem lá Toto e Colore del Buio, né, as cores extravagantes, e sobretudo tem uma coisa aqui, gente, que é um filme que tem elemento gótico, tem coisas muito extravagantes na trama mesmo, maquinaria gótica, portas, paredes secretas, a figura do vilão, tem ratos, cobras, tem toda uma coisa bem exótica nesse filme, muito divertido, começando pelo Klaus Kinski, que ele interpreta, gente, um doppelganger, né? Ele interpreta um gêmeos,
né? Então e ele já aqui com uma figura de um protagonista, né? E é um crime em cores, porque desde 66, de 59 a 66, todos os crimes são preto e branco. A partir de 66, todos são coloridos. Esse já é de 67. Então, e a figura do assassino, gente, lembra muito dos Seis Mulheres para Assassino, porque essa mão azul, que é uma espécie de luva de ferro com pontiaguda, é a mesma arma, lembra muito aquela arma usada no Seis Mulheres para Assassino, quando ele mata aquela mulher no antiquário. Ele usa essa arma, né, o assassino. Então aqui é muito interessante toda essa relação, eu falo isso no depoimento, com os Seis Mulheres para Assassino. E aí fechando a caixa, não poderia deixar de ser a dupla face no escuro, a Doppelface, né, ou o nome em alemão, porque esse aqui é um diálogo já de 69, que faz parte do ciclo do crime. Então ele é um crime diálogo. Ele foi feito um corte menor para a Alemanha, né, dublado em alemão, e o corte maior, original, para a Itália, dublado em italiano. E é o Riccardo Freda. Freda, que é aquele grande diretor do cinema de gênero italiano, que deu oportunidade para o Bava dirigir, tanto os Vampiros e no Cautiche. Ele começa e o Bava que finaliza os filmes. E ele fez filmes importantíssimos, né, como O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, já no ciclo do gótico italiano. E filmes interessantíssimos como Obsessão Assassina. Então esse é um híbrido de crime e diálogo. Ele já não tem alívio cômico, já é muito mais próximo do diálogo com as questões de perversão sexual, né? E com aquelas tramas de aparência, lembra bastante o diálogo mesmo. Inclusive tem uma sequência que o Klaus Kinski subindo na escadaria com um candelabro, com vela na mão, que é puro Ricardo Freda, né? Muito interessante, Klaus Kinski como protagonista, tá restaurado, tem extras, a trilha sonora belíssima da Nora Orlandi, tem depoimento, tem análise, é muito legal. E aí é isso aí, gente. Esse é o grande pacote para os fãs de diálogo. Aí em novembro nós temos 2 pacotes. Clássicos de Hollywood, é um livro com ensaios sobre a Hollywood clássica, como foi o livro do cinema dos clássicos italianos. Tem uma arte do Ernest Lubitsch, com O Pecado de Cluny Brown, O Diabo Disse Não, Não Matarás, A Boneca do Amor e A Princesa das Ostras. A arte de William Wyler, com Os Melhores Anos de Nossas Vidas, O Trapaceiro, A Boa Fada e o Conselheiro. O cinema de Douglas Sirk, com Imitação da Vida, de 59, Imitação da Vida, de 34, de John M. Stoll. Palavras ao Vento, O Vidocq, Nona Sinfonia e Recomeçar a Vida. O segundo pacote de novembro, que é o Filme Noir, é um livro com os filmes essenciais dos spin-offs, né? Nós temos o filme Noir 24, que é o Paixões em Fúria, do John Huston. O Homem Tem 3 Metros de Altura, do Martin Reed. Ratos Humanos, do Phil Carson. Frenesi de Paixões, do Joseph Pevney. Calcutá, do John Farrell. Aconteceu em Hollywood, do William Castle. Nem o Céu Perdoa, do Hugo Figonese. E aí, filme Noir 25, O Condenado, do Carol Reed. Não Há Crime Sem Castigo, do Arnold Lavin. Horas Sombrias, do Frank Tuttle. Afrontando a Morte, do Robert Florey. Uma Canção para Você, do Anatoly Litvak. Escravo de Si Mesmo, do Harry Horner. Endereço Desconhecido, do William Cameron Menzies. E filme noir, neo-noir anos 60. Aliás, corrigimos esse nome, o pessoal falou, não põe dos anos 60. Então a gente já corrigiu neo-noir anos 60, mantendo o nosso padrão. Escravas do Desejo, do Blake Edwards. O Incidente, do Larry Pierce. Retrato em Negro, do Michael Gordon. Sete Ladrões, do Henry Hathaway. Detetive Marlowe em Ação, do Paul Bogart. E Estranho Assalto, do Quentin Lawrence. Então é isso, gente. Até novembro. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? E agradecemos muito o apoio de vocês aí nas pré-vendas e também na pronta entrega, né? Que é muito importante para nós mantermos esse trabalho, tá bom? Um grande abraço.